Pessoal, eu estou na companhia da Ram Rampage, talvez um dos lançamentos mais importantes no Brasil nesse ano, que é a nova picape da Ram, produzida no Brasil, desenvolvida no Brasil, e hoje a gente vai ter a oportunidade de fazer uma imersão profunda no universo da Rampage. Ela chega no mercado com 2 motorizações, 3 versões, e eu vou levar vocês para acelerar na pista, vamos fazer off-road, quero mostrar todos os detalhes, então apertem os cintos, porque se você quer saber um pouco dessa picape, eu vou mostrar muito para vocês hoje aqui no canal. Vai, estamos dando 170 km por hora. Para aqueles que eu ainda não conheço, muito prazer. Meu nome é Thiago Kifuri, um apaixonado pelo mundo das máquinas. Toda semana eu estou aqui no canal mostrando as máquinas mais novas e modernas até os carros mais preparados e modificados do Brasil. Então, para você que gosta do mundo motorizado de todas as formas, com certeza aqui é um ambiente legal para você estar. E aí tem uma coisa que é importante, principalmente para quem é mais recente na área, que eu quero que vocês saibam, que eu morei durante 5 anos no Texas, lá nos Estados Unidos, o maior mercado de picapes do mundo. Fui um feliz proprietário de uma picape por anos, que eu viajava, me aventurava aí por todo os Estados Unidos com ela, então consegui acumular bastante experiência, e uma das coisas que eu desejava muito era que o mercado de picapes no Brasil crescesse e que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer mais as picapes americanas. Aconteceu uma coisa interessante ano passado, porque eu fui convidado pela Ram para apresentar um quadro no canal deles chamado Inside Ram. Então, terminando aqui, eu vou convidar vocês para ir conhecer tudo sobre a Ram 3500, que eu tive a oportunidade de destrinchar em diversos episódios, mas hoje, obviamente, vamos focar nessa grande novidade. Vem comigo! Essa daqui é a versão Laramie, uma das 3 versões que serão vendidas aqui no Brasil, que são muito fáceis de serem identificadas. Basicamente, quando você vê grade cromada, é uma Laramie. Depois vão ter 2 versões, que é a Rebel, que eu vou ter a oportunidade de andar com vocês no off-road, e a RT, uma versão com uma vocação mais esportiva, que a gente vai ter a oportunidade de andar no asfalto, fazer bastante coisa em alta velocidade. E aí entra uma coisa interessante quando a gente fala do desenvolvimento desse carro, porque quando eu bati o olho no carro, eu enxerguei as mesmas linhas de identidade visual de uma Ram 1500, principalmente da Limited, que tem esse farol um pouquinho menor. E aí entra um ponto interessante, porque uma coisa que eu comento muito nos vídeos com vocês é que no Brasil, muito mais do que ser, o carro ele tem que parecer ser. E aí a Ram mandou muito bem, porque ela identificou no mercado do tipo, você quer fazer volume? Não vai ser como nos Estados Unidos, com uma 1500, vai ter aquele volume gigantesco. Para o Brasil, tem algumas coisas que têm que ser muito mais compreendidas do que discutidas, como por exemplo, preço. Então, para você ter preço, você tem que fazer um carro, talvez, de certa forma, menor, mais simples, e também por uma questão de espaço. Se a gente for pensar, os grandes centros urbanos, e segundo os dados que eles comentaram com a gente na coletiva de imprensa, 85% da população mora em cidade, ou seja, a gente sabe que nas nossas cidades a gente tem uma limitação de espaço. No meu caso, eu moro em São Paulo, andar de 1500 lá é uma situação muito difícil e que despende muita atenção no nosso dia a dia. E aí, quando eu vi essa ideia deles lançarem um carro menor, trazendo a marca Ram, as principais características visuais, eu fiquei com a sensação, falei, putz, mandaram muito bem em entender o mercado e fazer um carro de fato customizado para o brasileiro. E isso é uma coisa que o Grupo Stellantis faz muito bem no desenvolvimento do carro. Inclusive, a gente vai ter a oportunidade de testar toda a parte de suspensão, porque todo o desenvolvimento desse carro foi feito no Brasil, ele começa a ser vendido no Brasil, depois ele vai para a América do Sul, e eu acho que existe a possibilidade da gente ver a Rampage também vendida nos Estados Unidos. Mas aqui embaixo do capô tem um motor turbo diesel, e aí entra um ponto interessante. Laramie e Rebel são 2 opções de motor. Esse motor turbo diesel, que já é conhecido aí da família Jeep, do Fiat Toro, que é um motor que tem 170 cavalos de potência, quase 40 kg de torque, e aí vai entrar uma novidade que é o motor Hurricane 4. Eu tive a oportunidade de sentir esse motor e fiquei impressionado com o desempenho dele no Jeep Wrangler. E aí a Ram trouxe agora na Laramie, na Rebel e na RT essa opção da motorização 2.0 turbo com quase 280 cavalos de potência, que é com certeza um baita motor. Afinal, a gente está falando num carro que, apesar de ser um carro monobloco, ele é um carro pesado. Esse carro não é leve, ele pesa quase 2.000 quilos. Então,
exige ou um motor com bastante torque e as características do diesel, que eu tenho certeza que atendem o gosto e a preferência de muitas regiões, mas eu acho que o motor a gasolina nesse carro ele vai trazer uma pitada não só de esportividade, mas de prazer a dirigir e principalmente deixar o desempenho do carro compatível para o peso dele. A transmissão utilizada tanto na versão diesel como na versão gasolina, ela é uma de 9 velocidades, sistema de tração permanente nas 4 rodas e ele tem um modo low que não chega a ser um câmbio reduzido, mas ele simula uma condição, vamos dizer que ele prioriza a disponibilidade de torque do motor para ter aquela força e aquelas respostas rápidas que em muitas situações de off-road a gente precisa. Cada versão tem um diâmetro de roda e isso eu achei bem interessante, então a Rebel, que é mais voltada para o off-road, mais aquele visual de off-road mesmo, ela usa aro 17, aqui usa aro 18 e na RT aro 19. E um ponto interessante, e isso me chamou a atenção, porque o pneu é 235/60, ou seja, apesar de usar aro 18, eles priorizaram um perfil de pneu bem alto. Comento muito nos vídeos com vocês a importância disso daqui, porque não adianta. As nossas vias, de uma maneira geral, ou elas são esburacadas ou elas são mais esburacadas. A única parte do carro que está em contato com o solo é o pneu. E a primeira zona de amortecimento que a gente tem é justamente aqui. Então, quando a gente tem um perfil mais alto, a gente tem um maior conforto e também, eu diria, uma maior segurança ao rodar, porque a chance de fazer bolha, de rasgar pneu num perfil com essa característica é muito menor. Outra coisa interessante aqui na frente, os faróis são full LED, todas as luzes, enfim, eles utilizaram LED e eles trouxeram também essa parte aqui que eles colocaram Ram Turbo, então todas as versões têm a mesma identificação. A única forma, pelo que eu entendi, de você identificar se é um diesel ou gasolina é que o gasolina tem saída dupla de escape atrás. Do resto, os carros são muito iguais. Vários detalhes cromados, aí entra um ponto interessante que eles colocaram, por exemplo, um estribo, e ele é um carro baixo, então eu acho que aqui uma função talvez muito mais por estilo, tem um pouco aquela curiosidade de ver como é que é isso na prática, porque muitas vezes os estribos sujam e aí a gente encosta a calça, acaba ficando com a calça marcada. Por isso que os estribos que tem elétricos que se escondem, mas sinceramente pela altura original do carro, eu acho até que não é necessário. Eu sei que tem alguns carros desses que a gente está tendo a oportunidade de utilizar, que eles estão equipados com acessório, pode ser que isso seja um acessório, enfim, tudo que vocês tiverem de dúvida, obviamente vocês vão procurar mais à frente o concessionário que eu acho que vai conseguir te passar tudo certinho. Agora, se aqui na frente ela é uma Ram, dá uma olhada aqui. Porque aqui atrás, meus amigos, a primeira coisa que chama a atenção é porque esse carro ele divide plataforma com o Fiat Toro. Então ele é um carro monobloco, diferente de uma caminhonete tradicional do mercado, vamos dizer, ela não tem o chassi e a carroceria montada em cima. Ela é uma peça só, como se fosse um carro fechado e que aqui é aberto. E até eu vou deixar um parênteses, porque quando eu vi esse carro, eu fiquei com aquele questionamento, eu falei, será que a Ram em algum momento vai lançar uma versão SUV desse carro? Tenho certeza que ficaria legal e ficaria super diferenciado, até porque a caçamba ela é muito legal para determinados tipos de uso, mas ela tem uma série de inconvenientes também quando a gente fala de vida real. E aí, pelo fato dela ser monobloco, a primeira coisa é que a gente não vê a divisão da caçamba com a carroceria do carro. Ela é uma peça só. Para quem acompanha o mercado dos Estados Unidos já viu aí algumas picapes aí na história dos Estados Unidos que tinham essa característica, mas eles trouxeram as proporções e a carinha de uma 1500. Isso daqui, meus amigos, eu não acho errado. Tem gente que vai falar, pô, pegaram, copiaram, eles poderiam fazer uma coisa completamente diferente. Eu acho que não. Eu acho que eles trouxeram o que tem de mais forte na família da 1500, 2500, 3500, que é essa identidade visual, e trouxeram tudo isso para um pacote menor. Então a lanterna traseira lembra muito, e aí eu até vou deixar para vocês verem, eles fizeram uma customização aqui nos LEDs que lembra a bandeira dos Estados Unidos quando isso daqui está aceso. Aqui tem o sensor do monitor do ponto cego no espelho, pelo menos normalmente nas 1500 é assim quando tem essa tarja, mas é uma lanterna traseira toda em LED. Tem essa parte dos cromados aqui atrás no para-choque que identificam a versão. Até se a gente olhar aqui a caçamba, ela tem câmera de ré montada nessa posição, o RAM bem grande destacando a marca, então tem toda aquela identidade visual que muitas pessoas buscam numa caminhonete. Aí, de uma maneira inteligente, o que eles fizeram? A chave é uma chave igual da Ram 1500, então para quem tiver
contato com o carro vai ver que ele tem a chave de RAM mesmo, não é uma chave, vamos dizer, de uma Fiat Toro customizada. 2 vezes aperta aqui, vamos ver, a caçamba abre de uma maneira bem suave. Isso daqui ajuda muito essa abertura à distância. Imagina aquele dia de chuva, você está vindo cheio de sacola, quer colocar na caçamba, é uma situação que você consegue abrir. É uma tampa, de certa forma, uma tampa grande, uma tampa leve, ela tem um sistema com um dedo, eu consigo subir e descer, tem até porta-copo para fazer aquele tailgate party, que nem chama nos Estados Unidos, que é aquela coisa de sentar na caçamba e ficar curtindo ali numa roda de conversa com os amigos. Entram algumas coisas interessantes, porque dá para ver que na caçamba tem iluminação e LED aqui desse lado, que é uma coisa que ajuda bastante, e ele tem uma preparação para os dividers, que chamam lá nos Estados Unidos, que são aquelas divisórias para colocar. Isso é muito prático para transportar coisa, então imagina aquela situação que tem mala sendo transportada, que eu quero colocar para a mala não parar no fundo, justamente tem essa situação. Uma coisa que eu senti falta são aqueles ganchos expostos do lado de fora, mas deu para ver que eles são montados aqui do lado de dentro da caçamba. Tem algumas coisas que quando nota, e para quem já teve contato com a 1500, tem algumas coisas que são um pouco mais simples, vamos dizer, na parte de construção, só que aí a gente tem que ajustar o filtro para a ideia do projeto. Esse carro ele vai ter uma faixa de preço aí, vamos colocar na média de 250 mil reais entre as versões de entrada, vamos dizer que seria essa Laramie, apesar deles terem um spec muito parecido. Aliás, a Laramie é intermediária, então vamos considerar que esse carro seria aí na faixa de 250 mil reais, uma RT um pouquinho acima e uma Rebel um pouquinho abaixo. Então tem uma caçamba, eu diria que é uma boa caçamba, principalmente se trabalhar ela talvez com a porta aberta aqui, consiga colocar até moto aqui do lado de dentro. Enfim, ele é um carro com 5 metros de comprimento, tem quase 3 metros de entre-eixo. Ele é um carro, de certa forma, grande, mas eu tenho certeza que quando vocês baterem o olho, vocês vão ver justamente uma 1500 em miniatura. Vamos olhar lá o interior que eu quero mostrar umas coisas legais. Só que antes, deixa eu comentar e aproveitar que o carro está nessa posição, porque um dos questionamentos que eu fiz durante a coletiva, eu falei o quanto tem de Toro no desenvolvimento desse carro, na parte de suspensão e o quanto de fato é RAM. E uma coisa que os engenheiros garantiram é que esse carro tem um desenvolvimento próprio, ele usa componentes que vieram sim do Fiat Toro, mas de uma maneira que, segundo eles, muito mais robustos e calibrados para o tipo de carro que é e para a proposta do carro. E obviamente que tudo isso a gente vai ter oportunidade de testar e de comprovar, seja em situação on-road, seja em situação de off-road. A RT ela tem uma preparação de suspensão um pouquinho diferente desse carro. Na motorização diesel, ele tem em torno de 1.000 kg de capacidade de carga e na gasolina em torno de 750 kg. Inclusive, até estava esquecendo que esse carro está equipado com engate, que é um opcional, e aí eu perguntei sobre a capacidade. E basicamente eles têm que balancear um peso total entre o que você está carregando na caçamba, o que você está puxando no engate. Então o engate sem o freio elétrico, 750 quilos, eles me falaram a capacidade de reboque do carro. Com freio elétrico, com certeza, essa capacidade é elevada, porque a minha dúvida era, será que eu vou conseguir levar meu carro andando numa Rampage? Veremos. Outra coisa, falando de espaço traseiro, e aí eu fiz uma simulação aqui que eu deixei ela, eu ia falar programada, mas eu deixei ela com o banco ajustado para minha posição aqui na dianteira, que eu quero mostrar para vocês. Então ela tem uma posição de sentar alta, muito diferente de uma 1500, muito mais apertado, obviamente, do que uma 1500, afinal o carro é menor e ele fica mais ou menos essa distância aqui para as pernas. Então assim, atrás são 2 adultos, não dá para dizer que é mais do que isso, assim, o meio ele é apertadinho, apesar dele ter um descansa-braço e tal. Uma coisa interessante que eles trouxeram, foram tomadas tanto USB-A como USB-C aqui para a parte de trás, então tem um total de 4 tomadas USB, saída de ar, enfim, tentaram customizar justamente para o gosto do brasileiro, que gosta de uma saidinha de ar, e obviamente é importante, tomada USB hoje em dia que é fundamental, mas não esperem, obviamente, para quem já teve contato com uma Classic, com uma 1500, algo parecido com aquilo. Aquilo ali, de fato, é único em termos de espaço, afinal, meus amigos, não tem milagre, né? Algum lugar tem que perder, mas por outro lado, eles desenvolveram uma cabine única para a Rampage. Que aqui no interior o pessoal fez a lição de casa, eu diria, muito bem feito, identificando aí o gosto do brasileiro
porque eles montaram aqui no meio e fica numa posição de bastante destaque, uma tela de 12 polegadas, então é uma tela grande e é interessante que é numa posição retangular. Uma coisa que particularmente me agradaria mais, vamos ser justos, é se essa faixa preta fosse toda preenchida por uma tela. Eu acho que ia ficar bonito, mas a resolução é muito boa. Uma coisa que eles comentaram é que teve todo um desenvolvimento e um trabalho muito grande para deixar, por exemplo, as respostas rápidas nos comandos, a forma como o sistema acende, ele tem essa possibilidade de customização que é muito legal, que tem, por exemplo, numa 1500, naquela tela grande da 1500. Então são, vamos lá, 12 polegadas e 10 polegadas aqui nesse cluster aqui na frente. E é interessante porque no painel aqui principal do carro, que tem as possibilidades de visualização, de customização, apesar dele ser um painel 100% digital, ele traz a grafia com os ponteiros, que isso particularmente é uma coisa que me agrada demais. E com uma resolução, eu vou ser bem franco com vocês, muito maior e muito melhor do que o Fiat Toro. Quem já viu aquela tela que tem, por exemplo, no Toro, que particularmente não me agrada, aqui eles trouxeram numa resolução muito legal. Uma coisa que ele tem e que, assim como no Fiat Toro, para mim é igualzinho isso daqui, e particularmente eu não gosto, que eu acho que a tela fica muito longe. Eu gostaria que a tela ficasse mais ou menos na linha aqui, ó, que eu acho que ficaria mais agradável e menos aquela coisa distante. Esses comandos lembram muito os comandos já utilizados na família Jeep, eu diria, mas principalmente na linha da Fiat também a gente vê. Só que quando eu falo que eles fizeram uma lição de casa muito bem feita, é porque os revestimentos aqui dentro, eles trazem essa percepção do luxo muito evidente. Então o revestimento em couro, a costura nessa região, os próprios materiais que eles utilizaram, eles fizeram de uma maneira que é de fato uma cabine luxuosa. Até um colega nosso de imprensa fez um questionamento se eles previam ter alguma versão como uma working truck lá dos Estados Unidos, que são aquelas versões bem simples e voltadas para trabalho, mas eles falaram que eles vão ficar focados nessa linha, e aí eu acho que é uma estratégia de marca. Uma vez, se eles fizerem um carro mais simples, vai começar a brigar com o Fiat Toro e vai gerar uma briga dentro de casa. Então aqui, esse carro, vamos dizer, ele é posicionado acima de um Fiat Toro e é perceptível as qualidades de diferença, seja na motorização ou seja nos equipamentos. Revestimento de banco também tem um desenho único e aí cada versão possui uma cor de interior, uma combinação de cores que é muito legal, até as cores da coluna, do teto, tudo isso vai mudando de versão para versão. Obviamente que a mais esportiva é a RT, que eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês, é todo acabamento preto, o volante tem revestimento em suede, esse couro liso deixa de ser liso e passa a ser como se fosse um alcântara, né, o suede. E aqui no meio eles trouxeram os comandos da transmissão, do freio de estacionamento eletromecânico, alguns botões da parte de tração. Um outro ponto interessante que eu percebi isso no carro, aqui no meio tem um carregamento por indução e tem um sistema de ventilação saindo bem aqui na frente no console, justamente para resfriar o celular que acaba esquentando muito numa situação como essa. Eles não desenvolveram teto solar para esse carro, que eu acho uma pena, deve ter algum tipo de restrição, mas eu acho que é algo que ajuda a trazer essa percepção de valor e no dia a dia é super agradável, principalmente quando a gente entra numa 1500 e vê aquele teto panorâmico gigante indo até lá atrás. Essa parte central do porta-copo, descansa-braço, lembra muito o que eu já vi em Fiat Fastback, até essa peça que sai e ele tem o outro porta-objetos aqui embaixo. Eu até brinquei que eu falei, então se eu quiser acessar o porta-objetos eu tenho que tirar os copos que estão aqui. Enfim, não é uma mecânica tão fácil, mas obviamente aqui não tem aquela versatilidade daqueles consoles gigantescos como tem na família 1500, 2500 e 3500, obviamente por uma questão de espaço, mas eu vejo que onde eu olho aqui, ele tem o DNA da marca RAM, seja nesse elemento tridimensional, na marca estampada aqui e nos detalhes do interior do carro. Agora, eu imagino que vocês estejam muito curiosos, assim como eu, para a gente sair para dar um rolê. Então se prepara, porque a gente vai acelerar no asfalto, a gente vai andar no off-road, enfim, tem muita coisa para fazer. Bora comigo. Turma, a gente vai começar a nossa experiência a bordo da Rampage na versão RT, que é essa que está aqui atrás de mim. Só que antes eu preciso dar uma dica para vocês. Corram na McLart Maia, que é a concessionária RAM, parceira nossa aqui do canal, liguem para eles, procurem eles para reservar o carro de vocês. Esses carros e principalmente os primeiros meses de produção, vocês podem ter certeza que vão fazer assim, ó, vão voar.
E por favor, entre em contato, eu vou deixar o link aqui embaixo, Maquilar Timaia, concessionária Ram, em São Paulo e também em Brasília, para vocês poderem garantir o carro de vocês. Pode falar em meu nome que a turma é gente fina, extremamente competente, que eu tenho certeza que vão dar uma atenção para vocês, tá? E essa daqui é a RT cinza, então ela tem toda essa grade preta, tem esse adesivo que eu imagino que vai ser de série aqui no capô, nesses veios centrais. Aqui é pintado também de preto, tem a roda Aro 19 com pneu 235/55, uma pinça de freio, eu diria, normal aqui embaixo. Na parte traseira do carro ela não tem os cromados, como por exemplo a Laramie que eu mostrei para vocês. Todos os detalhes aqui são pintados na cor do carro. Estão vendo o RT com a inscrição aqui na lateral. E aí, aqui no interior, entram alguns detalhes interessantes, como esse revestimento num suede, eu diria, com a inscrição RT. Estão vendo? Ele tem também aqui na lateral do banco, o resto é uma textura de couro. Eu vou falar que parece uma textura muito parecida com uma, de uma 1500 mesmo. O volante ele tem esse revestimento, então mais para ilustrar para vocês aí as principais diferenças do carro. Estão vendo? Ao invés do botão Sport aqui no meio, ele tem o botão RT, mas basicamente vai fazer aí a mesma função, só que com uma calibração nesse carro voltado mais para a esportividade. E é isso que vocês vão ter a oportunidade de conferir agora comigo. Bora lá para dentro e vamos acelerar. Muito bem, meus amigos, bora lá então andar na versão RT, a mais esportiva que tem, inclusive uma tecla RT que inteligentemente eles fizeram. Provavelmente deve mudar um pouco de peso de volante, resposta de acelerador, ele mudou também a grafia do painel. E a gente vai sair aqui já fazendo um 0 a 100. E é um desempenho muito bom, assim, não é, obviamente, para quem está esperando aquela rampa extremamente agressiva. Acho até que o Wrangler com essa motorização tem um pouquinho mais a rampa um pouquinho mais agressiva. Interessante que aqui ele funciona como um modo esporte mesmo, então dá para ver que a partir do momento que eu tirei o pé do acelerador e eu demonstrei que eu queria reduzir, ele começou já a reduzir. Uma coisa que eu consigo sentir um pouquinho, obviamente a gente está colocando esse carro dentro do ambiente de pista, que não é e não será o uso desse carro em ambiente de pista, mas eu sinto um pouco aquele retorno da suspensão um pouco mais esportivo do que o convencional que a gente pode esperar. Tem, enfim, você sente que você está obviamente num carro grande, assim, você sente um pouquinho dessa parte da rolagem de carroceria, uma direção um pouco mais lenta e o carro com uma tendência um pouquinho mais dianteiro. Mas eu acho que o que é muito interessante assim desses trechos de pista é a gente pensar em situações de estrada com curva, aquele trechinho que a gente busca um pouquinho mais de emoção. Estão vendo como ele tem essa tendência às vezes a querer empurrar mais à frente. Então eu sinto que o 4x4 desse carro ele deve ser um 4x4 prioritariamente dianteiro com aquela assistência traseira. Mas é um motor que tem força, assim, é gostoso assim de andar. Com certeza vai ser uma experiência prazerosa. É interessante porque nessa versão eles fizeram todo um trabalho no sistema de escape justamente para ter um ronco um pouco mais presente. Esse ronco é presente, mas ele é longe de ser uma característica, vamos dizer, aquela esportiva de ficar aquela ressonância dentro do carro, nada. É um ronco mais envolvente, eu diria, do que uma versão normal. Essas peças com muito brilho aqui, isso é uma situação que acontece e eu já mostrei em outros carros para vocês, elas geram reflexo, isso particularmente no dia a dia acaba incomodando um pouquinho. Não sei se vocês viram naquela situação que o sol estava bem na diagonal, como deve vir um brilho bem no meu olho que eu tô sentindo, assim. O volante ele poderia ser um pouquinho mais fino assim pro meu gosto, mas a textura do couro é legal. E o fato deles terem colocado esse suede aqui em cima ficou interessante. De fato, o modo RT, turma, talvez falando de uma maneira simples para vocês, ele seria como um modo esporte, vamos dizer, de um outro tipo de transmissão. Eu até, se eu colocar em drive, vamos experimentar no RT. Ó, então aqui ficou a coisa interessante, porque ele tem o pedal shift que é pequenininho aqui atrás, mas ele faz
as trocas de marcha até que são boas, assim. Deixa eu ver numa situação. Ele fica bem melhor de andar. Talvez seja o melhor modo dele. É o RT com a troca na borboleta. Aí ficou legal. Porque em drive com a troca na borboleta, particularmente, eu não curti. Uma redução bem contida, vamos dizer. Então ele reduz assim, parece que ele acopla bem devagar. Não é aquela coisa tão bruta que transferiria muito peso do carro para frente. E é isso. Nossa primeira volta a bordo da Rampage RT. Interessante. Gostei muito da cabine. Essa combinação de textura que lembram dos carros da própria Dodge mesmo, né? Os carros da Ram, enfim. É bem agradável. Curti. Talvez seja a versão que eu mais vá curtir. Veremos. É interessante. Eles fizeram um corte, ao invés de limitar e somente ele segurar no limitador, ele faz mais ou menos como a gente está acostumado nos carros preparados, que ele bate no limitador, ele volta um pouco, bate de novo, ele fica ali, que acaba dando uma experiência talvez um pouco mais envolvente, mas a cabine é mega isolada, então essa questão do ronco assim, funciona pela experiência, mas é super quietinho aqui do lado de dentro, não esperem um ronco muito agressivo. Isso é interessante, porque a gente está no carro e eles colocaram a gente, e até parabéns para vocês, porque eles colocaram a gente para usar a plataforma de conforto, e teoricamente no carro que tem o pior conforto, né, que é o carro que tem o maior aro de roda, o menor perfil de pneu e a suspensão com a calibração mais rígida. E é interessante, assim, de fato, que é uma, vocês devem estar vendo aí, que é uma, vamos dizer, uma rua super irregular, você sente a rigidez do carro, mas você sente principalmente esse amortecimento, assim. Isso eu acho que é uma coisa que foi muito inteligente na estratégia de produto, que todos os carros, até no carro que tem aro 19, que é esse daqui, ele tem um perfil de pneu mais alto, e é bem interessante, estava até um pouquinho acima dos 40. E essa era justamente uma das dúvidas que eu tinha em relação a, beleza, vocês fizeram todo o desenvolvimento do carro e tal, mas e para aguentar a nossa realidade de pistas, de buracos, de ruas acidentadas, né? É interessante. Obviamente que vai ser ainda mais interessante quando tiver a oportunidade de andar com esse carro na vida real, mas eu acho que aqui traz uma simulação bem ruim, no seguinte sentido de pavimento, mas muito boa como um exercício para a gente poder ver na prática. O carro esterça bem. Interessante assim que o ângulo de giro que eles comentaram é bem evidente assim, porque quando você dá a cara do carro na rotatória, ele quer entrar mesmo assim, não é aquele carro que você sente que é longo. Bom, aqui entrou num tapete, né, de asfalto, não tem nem o que falar agora. Muito bom. Ó, uma situação que tipo, é bem irregular, é aquela coisa com bastante desnível, bastante emenda, cacete, ó. Tem umas... Aqui isso é o Brasil, minha gente. Que é onde normalmente gera aquele drone dentro do carro, aquele incômodo, assim, que você sente aquele... Somente nos carros que tem pneu com desenho muito agressivo, às vezes você sente aquele rodar áspero, né? Muito bem, meus amigos. Bora fazer mais uma arrancada? Vou fazer esse sacrifício. Eu estou no modo RT. Dá para ouvir o escape, mas é interessante que a gente estava vendo os outros carros passando. O escape ele fica muito mais evidente no outro carro do que até no próprio carro. Coisa que eu achei interessante assim é que o motor ele não gira muito, assim, não é um motor que ele tem a rotação muito alta, ele troca antes das 6.000 giros. Deve ter alguma história por trás disso, porque no motor 4 cilindros hoje em dia é difícil a gente encontrar essa situação. Olha que legal a calibração do câmbio. Ele veio, eu tirei o pé do acelerador, encostei no freio, ele já reduziu uma marcha. Aqui a gente vai fazer um trecho de reta, o carro ganha velocidade bastante, ó, 120, 130,
140, 150, olha que legal. Ele troca em torno de 5,5, assim. Olha, estamos dando 170 km por hora. Cara, numa reta dessa a gente deu 180 por hora. Muito bom, hein? Os carros normalmente eles começam a perder velocidade. Depois de uns 120, 140 eles começam a ficar lentos. E aqui não, aqui ele vem empurrando com saúde. Ó, essa dinâmica em estrada é gostosa, assim, bem agradável, assim. Dá pra sentir bem, assim, como é um carro de fato agradável, assim. Diferente das curvas muito pequenas, você começa a sentir muito o peso do carro. Aqui pode acelerar também, não? Vamos ver. Deixa eu andar aqui num 120. Deixa eu colocar todas as marchas. Sente um pouquinho do vento aqui na coluna. Mas é interessante que essas marchas altas, o carro anda 110 km por hora a menos de 2.000 rotações. Isso daqui é menor ruído interno, menor consumo de combustível e, consequentemente, uma maior durabilidade no motor. Afinal, tudo lá dentro está trabalhando numa velocidade muito menor. Interessante, muito interessante. Eu estou em sexta marcha, ó. Mesmo, engraçado, ó, que mesmo no pedal shift, se eu carrego ele até o final, ele reduz as marchas. Se eu vier assim, não. Mas se eu baixo o pé, ó, ele caiu para a terceira. É boa. A retomada do carro é bem boa. A troca da marcha, ela ainda é um pouquinho... Deixa eu ver um negócio. Quando eu tô com o pé lá no fundo, ó, ela não é aquele que você bate e troca instantânea. Deixa eu ver com meio pé aqui. É a mesma coisa. Ó, estão vendo? Ele tem ali um segundinho de... um delay, popularmente a gente chamaria. Mas é interessante, a dinâmica do carro é bem interessante. Muito bom, comportamento de carroceria, assim, pensando num trecho de estrada, que nem eu estou fazendo esse, seria um trecho de retorno de uma estrada, assim, sabe? Aquelas alças. O carro é muito agradável. Eu já tive a oportunidade de mostrar para vocês a Laramie, a RT na pista, e essa daqui, que é a versão Rebel, a versão mais voltada aí para o uso off-road, eu diria, que tem um pneu ATR, roda aro 17, com essa grade diferente dos outros modelos, estão vendo? Ela é sem pintura, uma grade preta assim, fica bem invocada, curti mesmo, achei super interessante. E aqui dentro, ó, ela tem o interior todo na cor preta, tanto o teto como o banco, ó, estão vendo? Que ela é na cor preta. Esse detalhe aqui no meio de um descansa-braço. Aqui todo o painel muito parecido com a outra, a cabine também. Lembra muito dos outros modelos, enfim, para não dizer igual. Uma textura de couro super gostosa no volante. Esse carro está equipado com o estribo elétrico. Eu gostei muito desse tapete moldado aqui nas laterais. Isso daqui é muito prático no dia a dia por conta de sujeira que acaba não pegando no carpete do carro. Ó. Muito legal. E aqui atrás, ó, ela tem esse outro detalhe que também é um acessório que pode ser muito útil para quem leva a carga, para poder amarrar cargas maiores. O detalhe da lanterna traseira em LED, estão vendo? Com a bandeira. O logo Rebel aqui atrás. E essa está equipada, ó, com a capota marítima e ó como a iluminação funciona. Ajuda. É uma luz simples, tem menos iluminação do que uma 1500, mas com certeza é prático. Uma coisa que eu senti falta nesse carro foi da terceira luz de freio aqui em cima com iluminação, que é coisa que ajuda pra caramba também na caçamba. Mas já que a vocação desse carro é de fato off-road, eu quero convidar vocês para ir para a pista acelerar junto comigo. Vamos? Uma coisa legal aqui do painel do carro, enquanto a gente não começa, é que ele tem essa possibilidade de visualização com diversas informações. Isso é muito difícil de ver em algum tipo de carro, muito legal. Muito bem, meus amigos, o início da nossa atividade a bordo da Rampage Rebel é aqui, onde eles vão colocar 500 kg de carga na caçamba, justamente para simular aí uma situação, meio que seria o dia a dia da vida no campo de muitas pessoas, e para a gente poder fazer toda essa parte off-road a bordo aí do carro carregado.
tem peso, viu? Porque dá pra sentir na hora, né? Que desce a traseira abaixo um pouquinho, então liberada e já com devidamente carregado aqui. A gente está num piso bem escorregadio. E é interessante, o motor ele tem bastante força, então você meio que anda na casquinha mesmo, entendendo ali o limite de aderência, acompanhando um pouco em volta do trilho e tipo, esse primeiro momento passa tranquilo, né? E aqui também estão tendo a oportunidade de conhecer um pouco das partes de dentro aqui do Circuito dos Cristais. Trekking Track. Uma outra coisa que é legal, com a RT eu já tinha comentado isso com vocês e que agora ficou evidente, é o ângulo de giro do carro. O carro é bem fácil, assim, vamos dizer, de manobrar. Isso é uma coisa que eu acho que principalmente no dia a dia, assim, deixa a condução do carro muito amigável. E a suspensão é extremamente silenciosa. Nessas situações que a gente está passando aqui com imperfeições no piso, o carro é super quietinho. Impressionante mesmo. Vou falar para vocês que nesses trechos que a gente está andando até o momento, eu acho que as duas coisas de fato que me chamam a atenção é parte de suspensão, assim, como o carro trabalha e aqui dentro é tudo super quieto e muito suave, e a facilidade que tem de esterço nele, assim, de ser um carro que você faz as curvas fechadas de uma maneira muito fácil, assim, meio que você dá a carinha do carro, parece que ele quer já voltar, assim, sabe? Então isso eu acho que no dia a dia, seja na cidade mesmo e no campo, eu acho que ajuda pra caramba. Bem legal. E cara, eu tinha esquecido até que eu tava com a carga aqui atrás. Tá tudo tão tranquilo e tão suave que o peso atrás de certa forma até ajuda, né? Manter a capacidade de tração do carro ali. Ó, pra turma do Overland que quer se aventurar pelas estradas do nosso país, eu vou falar que isso daqui é um tamanho bom. Ela não é grande, entendeu? Ela é um tamanho bom, assim, para colocar a família, para levar bagagem, bem legal. Inclusive vou deixar uma dica pra vocês aí que estão acompanhando o vídeo, que esse ano eu estive no Jalapão, ficamos 10 dias lá no Jalapão, depois na Chapada dos Veadeiros, Serra Gerais, fizemos um passeio bem bacana, que vocês podem acompanhar lá no canal. Deixa depois que terminar esse, vejam lá que vocês vão curtir também. Coisa que chama atenção no desenho do carro, e que aí eu acho que é uma estratégia da área de design, é que o capô do carro ele tem uns veios centrais assim que são mais altos, então ele traz uma musculatura, e ele é meio reto, que ajuda a trazer, assim, olhando de dentro, ajuda a trazer um volume assim para frente do carro. Parece até que é um carro maior mesmo do que de fato é. Bem interessante. Estava andando aqui olhando esse detalhe. Muito bem, meus amigos, continuando nossa jornada off-road aqui, 4x4 low acionado, já desligou o controle de tração, né? Controle de estabilidade também, certo? E aqui vamos seguir. Então em drive, tem uma parte de areia. É interessante que o motor tem força e também é interessante que a transmissão do carro entende essa condição, e aí ele ficou segurando ali bem na faixa de... Você vê que o carro está com bastante força, assim, em torno de 2.000 rotações. Ele não passou marcha, vamos dizer, falando de uma maneira muito simples. Aqui a gente vai entrar numa caixa de ovos, e aí é interessante que o carro é quieto. Ó. Muito bom, hein? Essa parte de acabamento, até característica do carro, assim, você vê que as rodas estão no ar. Às vezes eu só dou uma apoiadinha no acelerador para ele dar um giro na roda que está no ar, vamos dizer. Ó, muito legal. E aqui é todo um ambiente que a Stellantis usa justamente para desenvolver e para testar os carros. Então
provavelmente um carro como esse, ou os carros de teste deles já andaram muito aqui nessa região. Situação num atoleiro com chão de areia, bem tranquilo. E você abre bem pela esquerda para entrar bem reto. Aqui a gente vai ter uma famosa escada. A gente vai ter a oportunidade de subir. É uma escada de concretão mesmo, assim, bem rústico, né? Bem rústico. Eu diria. Tem que ser robusto, né, para aguentar. Cacete, sobe de uma vez assim. Cara, mas olha o tamanho do degrau. Impressionante mesmo. Deixa eu ver. Aí. Manda o pau aqui? Pode ir. Rapaz. Nossa. Bruto, hein? E é engraçado que olhando de fora, parece que o carro toma muito mais porrada do que quando tá dentro, né? Dentro. Caramba. Agora vocês imaginam que essas Rampage já tomaram de cacete, né? Até eles chegarem nesse... E tome poeira, hein? Olha o pauzão que sobe aqui. Caramba. A gente vai chegar num trecho de descida agora, 45 graus, que é íngreme pra caramba. Às vezes você pegar no transferidor não parece que é tão íngreme, mas a hora que você olha isso daqui ao vivo é super íngreme. A gente vai usar um sistema que é o Hill Descent Control, que é o HDC, que segundo minha mãe chama agradecer, porque ajuda pra caramba em pisos de não só íngremes, mas como piso de baixa aderência e tal. Basicamente a bomba do ABS, vamos dizer, atuando ali no sistema de freio para controlar a velocidade. E eu imagino também que o controle de estabilidade, né, o sensor de rotação assim deve entender, porque normalmente ele tende a querer corrigir o carro para manter o carro no eixo, na trajetória. Então é um sistema bem legal assim, bem legal. E é interessante porque onde ele fica mais evidente é onde é mais íngreme. E é uma situação que vocês vão ter a oportunidade de ver agora. Vai descer ativado. Rapaz do céu, mas é alto aqui, gente. É alto pra cacete, né? Ó, vamos ver se eu consigo pegar 722 metros de altitude que a gente tá aqui. É alto. Isso daqui que tem medo de altura, meu filho. Posso soltar? Pode soltar. Pode confiar. Pode confiar. Agora que deu pra ver o chão, ficou mais tranquilo. Mas ele desce com o máximo de controle, devagar, né, cara? Devagar. Aí você pode regular a velocidade no pé do acelerador. Não, mas tipo tá... Olha lá. Estão vendo? O carro descendo devagarinho. Nossa, é íngreme pra caramba. Só apoiar um pouquinho. Ele libera um pouquinho, tá? Nossa, mas é muito legal, hein? Ó, 709. Ou seja, tem aí 12, 13, uns 13 metros ali de... Cara, mas sobe uma poeira. Dá uma olhada. Um talco que você não vê nada, né? Impressionante mesmo. Turma, dá uma olhada. Um trecho mega estreito que a gente está passando. Tudo esterçado. Impressionante como o carro vai, assim. Impressionante. E aí entrando num trecho de subida esterçado, ou seja, uma pior condição possível. Ó. Uma apoiadinha de pé, o carro sobe, ó. Animal. Muito legal. Muito bem, meus amigos, encerrando o dia aqui, tivemos aí uma imersão profunda na RAM. Eu acho sim que vai ser um produto de sucesso no Brasil. Acho que as soluções que eles encontraram das soluções tecnológicas que são compartilhadas, mas os detalhes que eles trouxeram, tanto na parte de acabamento, como na parte de construção e na parte de design, para deixar ele de fato um produto único, somado à questão do motor, principalmente do motor 2.0 turbo, que vai ser com certeza uma experiência única aí para os usuários. Eu achei muito assertivo, gostei muito do comportamento do carro em rua, em pista obviamente que é um carro pesado, é um carro grande, mas eu gostei muito do trabalho de suspensão, o quanto o carro é leve para dirigir, o quanto ele é fácil de guiar, então todo aquele medo que eu acho que muitas pessoas deveriam ter por conta do tamanho de uma 1500 serão solucionadas aqui e com certeza esse carro vai servir também como porta de entrada para diversos novos clientes para dentro do mundo Ram.
muito legal. Estou curioso agora para andar com esse carro na rua, para viver a experiência do dia a dia. Obrigado mais uma vez, pessoal da RAM, pelo convite, pela confiança, e não se esqueçam, a partir do dia 22, vocês vão poder encomendar esse carro lá na Maquilar Maia, tanto na loja de São Paulo como na loja de Brasília. Pode procurar a turma, pode falar em meu nome, que eu tenho certeza que eles vão conseguir um bom negócio para vocês. Tá bom, turma? Espero que vocês tenham curtido mais esse dia aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau!